separada para Deus que Deus queria. Então, ele disse que não iria ocultar. Por quê? Porque Abraão, lá na frente, ele viria a ser uma grande nação e através dele seriam benditas todas as nações. Aí ele disse também no versículo 19: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Ele disse, ele irá ordenar tanto a seus filhos, ou seja, de descendência a descendência, de geração a geração, ele irá ordenar, ensinar, para que eles pratiquem a justiça e o juízo. Então, nada eu vou ocultar a Abraão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus diz a Abraão, ele passa para Abraão ali o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. Por quê? Um clamor tinha subido até Deus. E a iniquidade, os erros de Sodoma e Gomorra estavam cada vez mais se multiplicando. Cada vez mais o pecado estava aumentando. Então estava subindo até Deus. Então ele diz no versículo 21, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. Ele disse, eu descerei para ver se com efeito é isso que está acontecendo. E exatamente foi quando ele viu os 3 anjos, 3 varões que se encontrou com Abraão. Então ele disse, queria ver se estava realmente acontecendo. E se não, ele iria saber. Mas o clamor estava subindo. Não sabe se esse clamor, talvez podemos assim, não está na Bíblia, mas podemos pensar assim, que talvez seja a família de Abraão ou a de Ló que estava clamando a Deus, já estava mais aguentando de ver a perversidade, de ver a troca de valores na cidade de Sodoma e de Gomorra. Tudo estava ao contrário, não estava nada no lugar. Então tinha um clamor subindo até Deus. E como Deus é um Deus que ouve todo o clamor, ele atendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele desceu através dos varões e ele falou com Abraão. Mas os anjos, os varões viraram rostos e foram para Sodoma, o lugar onde Deus tinha mandado eles. Eles tinham se encontrado com Abraão fora de Sodoma e de Gomorra. Abraão não morava nem em Sodoma nem em Gomorra, mas ele tinha um sobrinho chamado Ló que morava em Sodoma. Mas Deus já tinha enviado os anjos para destruir Sodoma e Gomorra com fogo, acabar com a cidade, com as campinas, tudo que tinha. Todas as pessoas que morassem naquela cidade iriam morrer, porque o pecado de Deus não mais estava suportando ver, contemplar a maldade que estava sobre a terra. Nós podemos dizer o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra está nos dias atuais. A troca de valores, a ideologia de gênero, muitas coisas acontecendo, a troca querendo aprovar o casamento de homem com homem, mulher com mulher, querendo dizer que isso é a família. E foi exatamente o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele disse a Abraão, não ocultou, mas Deus sabia. Por isso é que Deus escolheu Abraão. Abraão não foi à toa que Deus escolheu ele para ser pai de uma grande nação, porque exatamente Abraão, ele foi o alguém, a pessoa exata que se encaixava no lugar de ser chamado pai de uma grande nação. Porque Abraão tinha o amor, o cuidado. E Deus disse, eu não vou ocultar Abraão, porque Deus sabia que Abraão, ele tinha compaixão. Abraão, ele tinha amor, aleluia, independente do que as pessoas faziam, mas Abraão, ele se compadecia, aleluia. E Deus diz a Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Isso é uma notícia muito ruim. Se fosse outra pessoa, ficaria feliz, porque as pessoas estavam praticando a maldade. Se fosse outra pessoa, Abraão dizia, bem feito, vou morrer, é isso que eles merecem. Mas Abraão, ele toma uma atitude diferente, ele toma uma posição totalmente diferente, mesmo sabendo que ele sabia o que estava acontecendo. Mas quando Deus diz a ele, Abraão, ele se compadeceu da cidade. Porque, irmãos,
Se Sodoma e Gomorra fosse uma cidade pequena, podemos mais ou menos aplicar uma faixa de 7 mil habitantes, 5 mil habitantes. Mas eu acredito que era uma cidade grande. Então era muita gente que habitava ali, naquelas cidades. E eram 2 cidades. Quando Abraão ele falou com o Senhor, tinha 3 anjos que apareceu a ele. Mas quando vai para Sodoma e Gomorra, só vão 2 anjos até a casa de Ló. Mas quando Deus anuncia a Abraão que ele iria trazer a destruição, eu acho interessante a forma que Abraão ele conversa com Deus. Abraão ele teve fé e ao mesmo tempo ele foi ousado. Ele fez como Moisés. Quando Deus, ali, o povo pecando, Moisés disse: o Senhor risque o meu nome, tira o meu nome do livro da vida, mas não castiga esse povo. Abraão disse: eu vou fazer também. Abraão foi o primeiro a fazer isso. Lá na frente Moisés faz a mesma coisa que Abraão. 2 homens que realmente Deus escolheu e que dava para fazer aquilo que Deus escolheu. Então quando Deus diz, isso é muito pesado para Abraão. Então Abraão, ele diz assim, ele chega assim e diz a Deus: porventura o Senhor irá destruir o justo com os ímpios? O Senhor vai destruir os justos com os ímpios? Aí ele diz, que é o versículo 24: se porventura houver nesta cidade 50 justos, também o Senhor irá destruir. Se houver 50 justos dentro dessa cidade, o Senhor não vai poupar se não tiver 50 justos? Aí ele disse assim, e foi interessante o que Abraão falou, o versículo 25, ele disse assim para Deus: longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo como ímpio, que o justo seja como ímpio, longe de ti seja isso aqui. Diz que seja comparado o justo com o ímpio. Ele disse: longe de ti, Senhor. Aí ele disse: porventura não fará justiça o juiz da terra? Ele estava se relacionando a Deus, falando para Deus: porventura não fará justiça o juiz da terra? E quem é o juiz da terra? É Deus. Eles não têm como se comparar o justo com o ímpio, porque a própria Bíblia diz que há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas Abraão ele diz a Deus: será que o Senhor vai destruir se tiver 50 justos? Aí ele diz assim, ele mesmo diz: eis que eu estou sendo atrevido, ainda que sou pó e cinza. Se porventura tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor irá poupar? Aí Deus diz a ele, responde para ele: se tiver 50, eu não vou fazer o mal que eu tenho falado para você. Se eu encontrar 50, agora dá para a gente imaginar como é que Abraão ficou. Abraão lança esse desafio: se tiver 50, Deus diz: se tiver 50, eu não vou destruir. Aí imagina Abraão começando a contar: irmão José, irmão fulano. Depois ele começa a pensar direitinho: se não vou encontrar 50. Ele diz: Senhor, se dos 50 faltar 5, por causa dos 5 o Senhor vai destruir? Deus diz: não, se tiver 45, eu não vou destruir a cidade. Mas ele começa a contar de novo e está longe de chegar nos 45. Aí ele diz novamente, ele diz ao Senhor: não se ire, mas se dos 45, se apenas encontrarem 40, o Senhor ainda vai poupar? Deus disse: se tiver 40 justos, ou seja, pessoas que estão fazendo as coisas certas, eu não vou destruir. Mas Abraão sabia que não tinha 40. Mas ele diz: esse me atrevo novamente a falar ao Senhor: se tiver porventura ali 30, o Senhor ainda vai poupar? Deus disse: se tiver 30, eu vou poupar. Mas ainda não tinha. Irmãos, olha a condição que Sodoma e Gomorra estava. 2 cidades, não ter 30 justos. Abraão ele olha novamente e diz: Senhor, não se ire, mas se tiver só 20,
Deus, eu vou poupar. Mas ele diz alguma vez: não se ire essa vez que eu vou falar, Senhor. Mas se encontrar lá 10, de 50 passou para 10. Mas nem 10 Abraão ia encontrar. Se encontrar 10, o Senhor vai poupar. Deus disse: eu vou poupar. Mas só que Deus sabia que não tinha 10 justos. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós, sobre a face da terra, não esteja assim. Deus a procura e não encontre. Porque a Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Que os olhos de Deus, irmãos, ao olhar essa terra, nos encontre justo diante dele, para que nós possamos escapar da ira futura. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Abraão não teve condições de encontrar 10. O que é 10 para uma cidade grande? Não sei se tinha mais de 10 mil, mas não encontrou 10 no meio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas como a Bíblia diz, Salmo 103, versículo 17, que a misericórdia do Senhor dura de eternidade a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. De 10, quanto é que ele vai encontrar? Nem a metade ele vai encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando chega até Sodoma, só quem está lá é Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas e os seus 2 genros. Mas quando os varões chegam à casa de Ló, os homens que eram homossexuais, homens que estavam praticando coisas erradas, foram logo para a casa de Ló e perguntou: quem é esses varões que estão na tua casa? Apresenta-nos a ele. E Ló ainda foi ousado, disse: eu tenho 2 filhas que não conheceu varão nenhum, tome elas, faça o que vocês querem. Diz: não queremos os varões. Veja como é que estava o pecado. Chegou ao ponto de Ló oferecer as filhas e ele não querer. Ele queria os anjos. Mas ali ele queria até entrar forçado. Aí onde é que os anjos vai até lá a porta, coloca Ló dentro e cega todos os homens. E não era pessoas dizer assim, mas era um jovem, não. Era de velhos, a criança. Sodoma e Gomorra estava totalmente... o pecado estava acabando com tudo. E como sempre, a humanidade não estava nem aí. Mas o anjo diz, quando ele vê aquela cena ali, ele diz logo a Ló: olha, se tu tem tuas filhas, os teus genros, junta logo, porque você vai sair da cidade, porque eu vou destruir essa cidade. E quando Ló chega até os seus genros e avisa a eles que os anjos iam destruir, aqueles genros de Ló olha para ele e tem Ló como um zombador que está zombando. Não vai acontecer nada. Assim está a terra hoje. Jesus está voltando. Jesus está voltando, meu amor. Não vai acontecer nada. É só zombadores. É só pessoas que querem ser mais santas. É só pessoas que querem se posicionar, querer ser melhor na sociedade. É isso que nós ouvimos hoje. É isso que nós vemos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ló não queria sair daquela cidade também. Mas como Deus é misericordioso e a salvação é pela graça, é um favor que a gente não merece, então os anjos chegam até Ló. Isso acabou-se o tempo. E Ló ainda demora. Aí os anjos pegam na sua mão, na mão das suas filhas, da sua esposa, e tira ele da cidade para destruir. E a ordem era: não olhes para trás. Irmãos, de 50 passou para 10. Dos 10 só encontrou 4. E dos 4 só vai ficar 3. Olha até onde está. Olha a realidade. Olha o que acontece. Por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os anjos chamou os genros, mas o genro não era digno de se livrar daquela ira. Os anjos levaram a mulher de Ló, mas ela também não merecia.
porque ele disse: não olhes para trás. Mas ela ainda duvidou, e quando os anjos já estão tocando ali os fogos vindo do céu e queimando a cidade, ela olha para trás e o que acontece? Se transforma em estátua de sal. Ela nem saiu da cidade, ficou no meio termo, nem fora, nem dentro. Louvado seja o nome do Senhor. E somente se escapou Ló e as suas duas filhas, porque os anjos levaram ele à força. Glória a Deus. Irmãos, que não chegue nessa condição de Deus nos levar forçado, que nós mesmos nos disponibilizamos e vamos até o encontro para nos escapar da ira futura, porque o tempo está se findando. Isso é apenas o começo. Isso tudo que está acontecendo no mundo é apenas o início. Não se compara com o que vai acontecer na face da terra. Não fique pasmado quando o mundo começar a virar de cabeça para baixo, porque a igreja ainda vai ver um certo abalo de Deus na terra, para que saiba que Deus não brinca e que Deus é um Deus que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! Senhor. Glória a Deus. Isso não se compara ainda depois do arrebatamento, com a grande tribulação que é de vir sobre a terra. E os anjos estão anunciando: saiam, caiam fora, porque Deus vai destruir, essa terra será queimada. Aleluia. O céu será enrolado, tudo será novo. E para que nós possamos habitar e chegar lá do outro lado, poder ver a terra nova, o céu novo, vai ter que sair Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra tem que sair do nosso coração para a gente fazer a vontade de Deus. Aleluia. Que a misericórdia do Senhor ela esteja sobre nossas vidas, para que possamos ser dignos, ou pelo menos possamos alcançar a misericórdia do Senhor, a salvação da nossa vida. Porque os tempos estão se findando, mas problemas estão surgindo. O caminho ainda continua estreito, mas a salvação é certa. Mas a vida de Jesus é certa. Louvado seja o nome do Senhor. Não encontrou ali 50 justos. Sodoma e Gomorra foi destruída. No dia seguinte, Abraão, quando ele vai observar do monte, quando ele olha, vê só fumaça. Tudo foi destruído. Abraão ainda teve piedade. Ele queria até livrar a cidade. Assim como nós estamos anunciando a palavra do Senhor, para que vidas escapem, para que pessoas se escapem da ira futura, mas não estão dando crédito, não estão nem aí, pensando que é governo que vai mudar o mundo, que é governo que vai dar escape. Não vai ter governo nenhum, porque os governos que estão na atualidade foram tudo constituídos por Deus, foram todos colocados por Deus. O ruim, o bom, o ladrão, aquele que trabalha a favor, foi tudo colocado pela permissão de Deus, para que se cumpra a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos estão achando que são eles que fazem, que são eles que podem, mas não, nós temos que lutar para não se contaminarmos com o mundo. É como um ditado, e eu já falei, não aqui, mas eu já falei em Cunhambuca: o crente ele tem que ser igual o óleo com a água, não tem como se misturar. Assim é o crente com o mundo, não combina, não se mistura, pode até estar junto, mas não tem como ficar igual. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto nesta noite, onde tem uma pessoa que deseja receber a Jesus como seu Salvador, que quer escapar da ira futura, se prepare, se arrependa, porque Jesus está voltando. E após a vida de Jesus, ficará mais difícil para aquele que ficar. Sofrerá e será mais difícil para encontrar a salvação. Mas os que se prepararem antes e estiverem seguros no Senhor, não serão pegos de surpresa naquele dia que o Senhor raiar nas nuvens para buscar a igreja amada, um povo escolhido, um povo sofrido, mas que perseverou até o fim para encontrar a salvação de sua vida. Se não tem, Deus abençoe em nome de Jesus.